Fala, nação santista, tudo bem com vocês? Final de semana de clássico aí para o Santos no Campeonato Paulista, jogo importantíssimo contra o São Paulo. Santos precisando vencer ou somar pontos pelo menos para se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Esse ano não dá para o Santos chegar nas últimas rodadas precisando vencer. O Santos tem um último jogo muito complicado contra o Ituano, que é um time que está muito mal na zona de rebaixamento do campeonato, ou pelo menos estava, né? Pelo menos até a última rodada. E o jogo é fora, né? Então o Santos não vai ter o benefício dessa vez jogar na Vila, assim como os dois últimos anos, e precisa somar pontos para não chegar na última rodada dependendo de pontuação para se livrar. Mais um ano complicado aí para o torcedor santista, mas eu acho que tem como somar pontos até lá e ficar mais tranquilo, até almejar a classificação, né? Nesse momento o Santos está um ponto atrás da Inter de Limeira. O Bragantino eu acho que largou na frente, está 4 pontos na frente do Santos, então dificilmente o Santos vai conseguir pegar o Bragantino, mas classificar em segundo ainda tem condições. O Santos está apenas um ponto atrás da Inter, qualquer combinação de resultados com uma vitória do Santos ultrapassa a Inter de Limeira. Não é um jogo fácil contra o São Paulo, jogo muito complicado por sinal, mas o Santos tem condições de vencer ou pelo menos tirar pontos do seu rival aí fora de casa, né? Eu queria comentar um pouco sobre a contratação do Alisson, que foi a última contratação dessas 4 que o Santos fez em sequência aí. Lembrando, o Santos trouxe Daniel Ruiz, meia do Milionários, meia ou ponta, né, do Milionários da Colômbia, jogador muito promissor. Trouxe o zagueiro Joaquim, também jogador promissor de 24 anos, que estava no Cuiabá na temporada passada. E trouxe o Lucas Lima, que é uma incógnita se ele vai ter vontade, se ele vai querer jogar realmente, que pertencia a Palmeiras, mas estava emprestado no Fortaleza aí na última temporada. O Santos pegou ele sem contrato, com contrato de produtividade aí por 3 meses. E o Alisson foi a última contratação anunciada, faltava uma questão de documentação e o Santos anunciou ele nos últimos dias, né? Queria comentar um pouco sobre a questão do Alisson e onde ele se encaixa nesse time do Santos, né? A questão do Alisson, para mim, não é técnica, a gente sabe das limitações do Alisson, acho que todo torcedor sabe. Um jogador que não contribui muito no campo de ataque, um jogador muito mais marcador, na mesma característica ali do Fernandes. Eu até acho que o Fernandes tem uma qualidade no passe melhor que o Alisson. Então é evidente que ele não vai ser titular nesse time do Santos, acho que ele é uma composição de elenco, né? Recomposição de elenco, uma opção ali para quando o Fernandes não joga, que são vários jogos que ele está suspenso, porque basicamente ele toma cartão quase todo o jogo e depois o Santos precisa achar outro meio campo, e geralmente na temporada passada o Santos estava improvisando jogadores. Quando perdi o Rodrigo Fernandes, estava colocando o Camacho, estava colocando o Sandri, que não é a mesma intensidade de marcação no meio campo. Então acho que a questão do Alisson, a contratação dele se baseou muito nisso. O Fernandes, que fica muitos jogos fora, e ter um meio campo com a mesma característica, que dá mais facilidade para o treinador trocar, digamos, 6 por meia dúzia de jogadores com a mesma função dentro de campo, né? Então acho que a princípio não será titular, tanto que se a gente for analisar, o Santos não inscreve o Alisson no Paulistão, deixa ele de fora. Acho que o Santos inscreveu o Kevson e o Felipe Jonathan, 2 laterais esquerdos aí, e inscreveu o Daniel Ruiz e o Joaquim, né, e o Lucas Lima, né? Então faltavam 5 ali e já foram preenchidas essas vagas, né? Lembrando que o Lucas Lima pegou uma das últimas vagas ali, e o Alisson ficou de fora porque o Santos justamente planeja dar uma atenção especial para o lado físico. E aí eu entro nesse lado físico do Alisson, que vai além da questão técnica e dele ser titular ou não. Me preocupa bastante a questão das 4 lesões dele, porque é um jogador que vem de 4 lesões no ligamento. A gente sabe que o jogador, quando tem uma lesão no ligamento, já não volta da mesma forma, e ele teve 4. Inclusive no primeiro ano de carreira, quando subiu, acho que o primeiro jogo dele profissional, ele já teve uma lesão. E ano passado, quando ele estava para voltar para o Santos, no último jogo do Alhazen, que deu problema lá na negociação, o clube não estava pagando o jogador, não estava pagando o Santos, ele ia voltar e se machucou, e aí o Santos adiou essa volta dele por quase um ano, né? Agora ele retorna, mas me preocupa o lado físico dele. Acho que o Santos precisa ficar atento com isso, porque é um jogador que tem tendências a ter esse tipo de lesão, já foram 4. Então é um jogador que a qualquer momento, se o Santos contar com ele no elenco, ele pode ficar de fora também. Então acho que é importante ver essa questão física dele e tentar fazer com que ele só entre em campo quando tiver 100%, né? Acho que o Santos fez uma boa janela de transferência, sinceramente. Não esperava que fossem mais jogadores, porque tinha um curto espaço de tempo ali, menos de uma semana para o Santos anunciar todos esses nomes, correr atrás de jogadores. Alguns foram tentados ali, mas o Santos esbarrou no período
curto de tempo, esbarrou nos clubes não liberarem os jogadores, o próprio Lucas Veríssimo, o próprio Arangues foram procurados, mas o clube não liberou. E agora acho que o Santos tem uma missão de tentar reforçar o elenco por meio do ano, já negociar, já abrir negociações, já conversar para deixar tudo encaminhado para o meio do ano. Eu acho que a tendência é, inclusive, o Santos fazer isso. E acho que isso supriu algumas necessidades que a equipe tinha, né? Esse primeiro volante não tinha recomposição para o Rodrigo Fernandes, agora tem. Precisava de um meia e trouxe, né? O Lucas Lima, podem reclamar ou não, mas é um meio campo que o Santos precisava, um jogador, uma função, uma posição que o Santos precisava. O Daniel Ruiz também pode fazer essa função, né? Ele joga muito mais como ponta ou ala pelo lado esquerdo, mas talvez treinado para ser meia pode jogar nessa posição também. E o Joaquim eu acho que é uma contratação porque o Maicon não dá segurança para a diretoria do Santos, para a comissão técnica, um jogador que se machuca muito, e o Santos precisava de um zagueiro com um nível bom, e os reservas, sinceramente, não dão confiança para a torcida nem para a comissão técnica. Então acho que o Santos supriu bastante. Realmente achei que poderia talvez ir atrás de um lateral esquerdo, porque o Felipe Jonathan ficou fora todo esse tempo, só tinha o Lucas Pires, mas o Felipe Jonathan está voltando, então vamos ficar com 2 laterais esquerdos, 2 direitos. Eu acho que todas as posições estão cumpridas. Talvez pudesse ir atrás de um centroavante também, porque acho que o Raniel não é do mesmo nível, tenho certeza que o Raniel não é do mesmo nível técnico do Marcos Leonardo, mas é o que eu disse, né? Curto espaço de tempo para conseguir arrumar essas contratações, negociar a questão de contrato, eu acho que ficou curto espaço, né? Falha da diretoria que não foi atrás desses nomes antes, esperou a pressão de todos, da torcida, para correr atrás, mas conseguiu esses reforços. Vamos ver como isso se encaixa dentro de campo, se o time se fortalece no gramado, né? Então, amanhã clássico contra o São Paulo no Morumbi, espero que o Santos faça um bom jogo e venho trazer informações depois da partida aí para vocês. É isso, galera, deixa aí nos comentários o que você acha da contratação do Alisson. Valeu e até o próximo vídeo.